Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 8 de fevereiro de 2024 e o título é Valores. Vamos lá. Como cronista, minha matéria-prima vem da observação do cotidiano. E vamos combinar que nesse mundo caótico não falta assunto. Não vejo isso como algo negativo. Agradeço a cada dia pela resiliência e ensinamentos que essa era tão conturbada tem me trazido. Viver esse momento é para os fortes, como diz uma expressão conhecida. É como conseguir passar no vestibular para a universidade mais concorrida e, mais importante do que isso, ser capaz de concluir o curso. Receber o desejado diploma com honra e mérito. Enfim, estava eu tomando café da manhã e dando um giro pelas redes sociais antes de começar as atividades do dia e me deparei com um vídeo falando sobre uma declaração do irmão de um jogador famoso sobre seu julgamento. Na verdade, não sabia do que se tratava e nem mesmo quem era o tal jogador. Mas o que me chamou a atenção foram as reflexões do comentarista do vídeo. Pesquisei algumas informações a respeito do personagem para me situar. Quanto ao julgamento, entendo que se ele cometeu algum crime, deve responder por ele. E não é essa a questão que foi observada no vídeo, mas sim sobre as pessoas que trazemos para a nossa vida. Enquanto o rapaz estava no auge da fama, vivia cercado de amigos e garotas assediando-o constantemente, muitos queriam ser vistos ao seu lado, usufruir de seu prestígio e riqueza. E agora, no momento de dificuldade, ele se viu abandonado por aqueles que se diziam seus irmãos. Embora ele possa ter cometido um crime grave, um verdadeiro amigo nunca o abandonaria. Poderia dele discordar, criticá-lo e condenar sua atitude. Aliás, um verdadeiro amigo não passa pano para condutas erradas, muito pelo contrário. Sempre tenta alertar sobre os enganos, pois quem realmente ama deseja sempre o melhor. E a frase que o irmão do jovem disse e que me impactou era sobre os irmãos que a vida deu e que estavam sempre presentes nas festas, nas fotos e nos momentos de prazer, mas que nesse episódio difícil ausentaram-se completamente. Porém, quem realmente estava com ele eram os irmãos que Deus lhe deu. Ele se referiu à família, mas eu estendo a todos aqueles que chegam em nossa vida trazendo crescimento e um amor verdadeiro. Aqueles que nos conhecem de verdade nos amam, apesar de nossos defeitos e deslizes. Aqueles que, embora discordando de nossas escolhas, não nos abandonam quando mais precisamos. Essa sim é a família de alma, a verdadeira irmandade. Isso nos mostra que de nada adianta dinheiro e fama se você não tiver valores. As falsas amizades e interesses acontecem de forma mútua. Uma pessoa que se pauta em sentimentos nobres sabe reconhecer que tem valor e que tem apenas quem tem valor e quem tem apenas apreço. Quem realmente ama e quem apenas tem interesse. Então, de uma certa forma, esse homem está colhendo o que ele plantou. Está colhendo o fruto de se deixar iludir por um meio fútil e pessoas frívolas. Talvez seja essa a oportunidade de refazer o caminho de forma mais sólida e verdadeira. Há uma frase muito conhecida que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, mas acho que nós é que nos desviamos das linhas, como crianças no início do aprendizado da escrita. A linha reta está sempre disponível, sempre no mesmo lugar, e cabe a cada um o esforço de retornar a ela. Cada um sempre receberá de acordo com o que emanar para o seu entorno. Afinal, a cada um será dado sempre de acordo com a sua obra. Então vamos lá. Esse texto é de 2024, né? Esse caso aí, não lembro se foi nessa época mesmo que aconteceu, eu dei uma pesquisada e tal, e um tempo atrás até eu acabei vendo
uma advogada falando sobre ele, foi um jogador que foi acusado, acho que na Espanha. Ele é brasileiro, mas estava jogando na Espanha, acho. E foi acusado, né, de um crime, é, de um abuso sexual contra uma moça e tal. E aí, e a coisa desenrolou e tal. Parece que ele foi inocentado, né? Que parece que foi uma falsa acusação e conseguiu provar e tal. Bom, enfim. Não acompanhei muito o caso, também não conheço, não me interessa muito. Mas a questão é que, na época que ele foi acusado e que ele foi preso, ficou preso lá até conseguirem, né, resolver exatamente a questão, porque a princípio é, é, se pensava que ele fosse realmente culpado. Aí depois, no desenrolar das investigações e tal, mas depois de bastante tempo, aí ele chegou a ficar bastante tempo preso, aí se chegou à conclusão que provas ali que eles avaliaram acabaram descobrindo que não tinha sido bem assim. Mas o que essa questão dos valores, veja, se a gente tem valores, bons valores morais, né, princípios que a gente traz da nossa formação e que a gente tem essa convicção, que a gente acredita que a gente tem uma base sólida, a gente acaba não se desviando, porque veja, quando o irmão falou desses amigos, né, de oportunidade, né, que é aquele amigo que lá na mesa do bar, rindo, enquanto tá tudo bem, ele é seu amigo. Agora, numa hora de aperto, ele, né, puxa, puxa o carrinho dele e se manda. Então, justamente não são amigos verdadeiros, né? Até porque um amigo, na situação lá que se desenrolou lá, tudo, com certeza ele estava com esses amigos que são amigos de farra. Então não é aquele o teu amigo que gosta de você que vai falar, ô, meu amigo, não vai fazer isso não, você vai se dar mal, né? Te dar um conselho, não faz isso, tá errado, né? Porque quem gosta de você não quer ver você se dando mal. Agora, a gente sabe que tem muita gente aí que acaba se envolvendo principalmente quando a pessoa, né, atinge uma fama, sucesso, então tem uma condição financeira, o que chove de gente oportunista, né, que se finge de amigo, é, né, uma coisa que é uma realidade, é um fato, né? Só que assim, a pessoa às vezes também se ilude, porque quer bajuladores, ela se ilude com aquela coisa da bajulação, né? Porque a amiga de verdade ele não bajula, né? Ele é seu amigo, ele gosta de você, ele não vai ficar querendo precisar ficar contando, não é mentira, né? Às vezes a pessoa pode ser uma pessoa talentosa, tá? Mas a gente sabe que a pessoa que é bajuladora, ela só vai ficar falando sempre, te incentivando, às vezes a fazer coisas que não são boas, mas tudo que você fala que você vai fazer alguma coisa errada, ela vai e concorda. Então não é aquela pessoa que é honesta com você, não é uma pessoa que vai ser sincera e te dar, às vezes, um puxão de orelha quando vê que você está fazendo alguma coisa errada. E essa questão dos valores, talvez agora esse rapaz entenda isso, né? Que se ele tivesse agido de acordo com os valores morais dele, da família dele, né? Porque é a família que acabou dando suporte, né? Mesmo discordando da atitude dele, foi lá, né? Deu todo o apoio a ele. Mas se ele tivesse seguido os valores, né, da família dele, ele não teria se envolvido com esse tipo de pessoa que acabou incentivando ele, né? Não vou falar assim, levando ele para o mau caminho. Ninguém leva, a pessoa vai porque ela quer, né? Ela vai porque ela está em sintonia com aquelas pessoas erradas. Então ela foi porque ela quis, ela que fez aquela escolha de ir para o caminho errado. Né? Então agora talvez seja, né? Ele vai refletir e perceber. Às vezes as pessoas precisam de uma lição, né? De um remedinho amargo para conseguir entender, né?
e prestar mais atenção e cuidar melhor, né, da vida, das companhias, das sintonias, e espero que ele tenha aprendido, né. Então, e é o que a gente vê hoje em dia, essa questão de como a gente vê, por exemplo, às vezes jovens se desvirtuando, né, saindo fora, indo contra os valores que foram ensinados dentro da família deles, valores de respeito, de valores morais importantes, de honestidade, né, de bondade, de realmente, principalmente o respeito aos demais, né? E se desvirtuando aí, né? Entrando principalmente nessas narrativas que a gente vê hoje em dia, nessas ideologias que a gente vê hoje em dia, que vão muito contra valores de família. A gente tem tanta coisa que a gente escuta aí tão absurda de pessoas que se acham virtuosas, é uma falsa virtude, e, e eles acham que eles são tão virtuosos e que por isso, assim, eles são superiores. E aí eles pregam contra quem pensa diferente, e aí quantas vezes eu já ouvi isso, né? Essa questão de ser contra a família, de ser contra a pessoa que tem fé, né? Tudo isso para eles é descartável e é combatido por quê? Porque a pessoa que tem uma base familiar boa, a pessoa que tem fé, né, fé em algum, não interessa que ela pertença ou não a alguma religião, mas que ela tenha fé, que ela acredite em algo maior que nos conduz aqui, ela não é uma pessoa que será facilmente manipulada. Então, uma pessoa que tem valores fortes, que tem uma base sólida, ela não interessa a certas ideologias. E quando a pessoa ainda. Porque eles tentam cooptar justamente por onde? Fazer com que a pessoa. Tentar convencer a pessoa de que eles são bons e que eles são preocupados com o mundo, que eles querem o bem de todo mundo. Mas quando, na prática, o que eles pregam é bem diferente, né? Na prática, a teoria é outra. Então, é importante justamente que, assim, principalmente com os nossos filhos, com os nossos familiares, a gente mantenha essa base sólida de valores morais verdadeiros. Não essas falácias que a gente vê por aí. E hoje a gente está vendo muito isso. Quanta gente foi enganada e agora está percebendo esse engano, porque as coisas estão escalando, tomando proporções assim meio até assustadoras, e as pessoas estão extravasando e mostrando quem elas são, né? Porque que, eu gravei na segunda-feira, que eu falei muito da situação que tem acontecido aí, né? Desse caso dessa questão das pessoas simplesmente desejarem o mal para o outro que é porque pensa diferente e desejar coisas horrendas. A gente viu aí pessoas desejando o mal de crianças, porque são filhas de pessoas que eles não gostam. É um absurdo chegar nesse ponto. A gente não poderia chegar nesse ponto. Mas isso está causando um movimento, porque também o que a gente está vendo aí é que muitas pessoas que faziam parte dessas ideologias, quando perceberam esse monstro, né, esses monstros aí se expondo, achando que está tudo bem o que eles estão fazendo, de comemorar tragédias alheias, de comemorar crueldades, aí eles começaram a perceber, opa, peraí, onde é que foi que eu me meti? Né? Então, essas pessoas que conseguem perceber isso é porque elas carregam dentro de si valores importantes, né? De respeito ainda. Não se tornaram iguais, insensíveis e desumanas como aquelas outras, né? E a gente está vendo um movimento de pessoas aí que começaram a perceber que eles estavam num lugar que não é um bom lugar,
que aquilo lá sempre foi um engano, que eles não tinham que ter apoiado aquilo, né? Eles foram cooptados com um discursinho fofo, né? Com as mentiras fofas, e agora eles estão percebendo que a realidade é bem outra, né? E hoje até vi um vídeo de uma menina que, né, acabou fazendo umas declarações horrorosas, né? E acabou perdendo o emprego por conta disso, porque a empresa não aceitava uma pessoa, não poderia aceitar uma pessoa com aquele tipo de comportamento cruel e desumano, né, com relação a um acontecimento grave, né, contra uma outra pessoa, um outro ser humano. E aí ela estava chorando lá, que as pessoas se afastaram dela, amigos e tudo, né, pessoas de infância, porque assim, talvez essas pessoas tenham percebido, ou talvez ela agora tenha que perceber o quanto ela se afastou dos valores nos quais ela foi criada, porque se esses amigos se assustaram com esse comportamento dela, porque provavelmente se ela mudou assim, também é porque ela acabou se envolvendo com outro tipo de pessoa que tem essa mentalidade. E para ela chegar nesse nível, né, de desumanidade mesmo, de fazer o vídeo que ela fez. Então, aí as pessoas, os amigos que ela fala, que são amigos de infância e tal, vendo uma transformação assim tão absurda, aquilo não vai sintonizar com os valores deles. Então, aí talvez seja um choque agora para ela perceber, né, onde é que ela se meteu. Será que aquilo tem realmente, aquilo que ela fez para se sentir incluída num grupinho novo ali que ela estava querendo agradar, né? Porque às vezes as pessoas entram nesse tipo de narrativa, nesses movimentos aí radicais, e vão se deixando envolver e começam a agir como essas pessoas, sendo que, na verdade, no fundo, elas não são dessa forma. Elas agem porque elas querem agradar, porque elas querem se sentir pertencendo àquele grupo, e no fim, para agradar um grupo que, na verdade, só gostava dela se ela pensasse e agisse como eles, ela acabou perdendo as verdadeiras amizades dela, por conta deles não aceitarem, né, aquele tipo de comportamento totalmente abjeto mesmo, né? Então, aí ela vai ter que, né, repensar e, quem sabe, reverter isso, reconquistar e voltar a ser, né, uma pessoa que estava, que poderia conviver, que voltar a ser a pessoa que ela era antes dessa transformação, porque a gente vê muito hoje, né? Os jovens se deixarem envolver, né, em certos movimentos aí, e eles passam por uma transformação tão absurda, né? Principalmente a gente tem visto muitos jovens que, depois que entram para a universidade, que está tão contaminada, a maioria das universidades está tão contaminada, que eles entram de uma forma e lá eles se transformam, inclusive fisicamente, em, em outras pessoas, e muda completamente a personalidade, muda totalmente a forma de pensar, e às vezes, e muitas vezes acabam justamente entrando em combate, em conflito com a própria família, escolhendo um caminho totalmente oposto, e aí acaba caindo nessas situações que nem essa menina aí, agora aí toda arrependida, e vai ter que fazer aí o caminho de volta, né, para um caminho mais justo, mais correto, menos, sem violência, né, com mais bom senso, começar a pensar com mais bom senso, com mais verdade mesmo, porque essas coisas aí, esses movimentos radicais aí, na verdade, não são pautados na verdade, não são pautados
em bons valores, em bons sentimentos, né? Porque o caminho da violência nunca pode ser um bom caminho, não é um caminho do bem, não é um caminho da luz. Então, que a gente sempre pense e procure preservar, né, os valores que nos levaram a ser, que nos levem a ser boas pessoas, né, que nos façam principalmente preservar o respeito, a compaixão e conseguir olhar, mesmo para as pessoas que a gente não gosta e que não pensam como a gente, de uma forma mais, mais benevolente, assim, entender que a escolha deles vai trazer as consequências para eles e que isso não é uma responsabilidade tua e que você também não tem que querer convencer ou entrar em embate, mas sempre escolher se manter firme, mesmo que você esteja inserido em algum ambiente, às vezes ambiente de trabalho, às vezes a gente está num ambiente de trabalho que não é, as pessoas não estão na mesma sintonia que a gente, não pensam como nós, mas não é por isso que a gente tem que abrir mão dos nossos valores para querer se encaixar na caixinha dos outros, né? Então, que a gente se mantenha firme sempre no que faz sentido para a gente e no que ressoa com o nosso coração, que é isso que é o importante e é isso que vai nos manter sempre firmes no caminho que é o melhor para a gente, principalmente que seja um caminho do bem, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.